Olá, pessoal. Eu sou a professora Maria Aparecida, da disciplina de Biologia, e esta é uma aula para a turma do segundo médio A e segundo médio B. Bom, pessoal, nessa aula nós iremos falar sobre o sistema nervoso. Nós iremos utilizar o livro-texto 3, é o capítulo 17, na página 172. Bom, pessoal, então, o sistema nervoso. O sistema nervoso, dentre as funções, ele está responsável pela regulação e controle do equilíbrio dinâmico, ou seja, da nossa homeostase. Ele é responsável pelo controle das integrações das informações do meio, interno e externo. Responsável também pelo pensamento, memória, raciocínio, sensações, sentimentos e resposta a estímulos. O tecido nervoso, que forma o nosso sistema nervoso, ele é formado por dois tipos de células. Um neurônio, que conduz o impulso nervoso, e as células da glia, que também são chamadas de neuroglia, que tem a função de sustentação, proteção e nutrição desses neurônios. Bom, neurônio. A morfologia do neurônio. O neurônio ele é formado pelo corpo celular, onde estão o núcleo e as suas organelas, muitos retículos, como muitos retículos endoplasmáticos, muitas mitocôndrias. Ele é formado nesse corpo celular, ele possui prolongamentos, que são chamados de dendritos, que vão se comunicar com outros neurônios, e ele possui um prolongamento também chamado de axônio. No axônio que acontece a condução desses impulsos nervosos. Bom, na ponta desses axônios existem os botões terminais, ou botões sinápticos, e eles têm a função de transmitir informações de um neurônio para o outro e para outras células, como células musculares ou glândulas. O axônio ele pode ter muitas ramificações. Pessoal, olha só, fisiologia do neurônio. O neurônio ele tem duas capacidades importantes. Uma é a excitabilidade, que é a capacidade de responder a um estímulo interno ou externo, e ele tem a capacidade de condutibilidade, ou seja, é a propriedade que o neurônio possui de se propagar, de propagar alterações elétricas decorrentes de um estímulo. Essa resposta da membrana do neurônio a um estímulo é o impulso nervoso. Bom, o impulso ele pode ser elétrico, pode ser físico ou pode ser químico. A sua origem pode ser intracelular, interna, ou ela pode ser externa, do meio ambiente. E ela precisa ter uma intensidade para que ocorra. Bom, essa intensidade do estímulo e a intensidade do impulso, que nós vamos chamar de lei do tudo ou nada. Ou seja, existe o que é chamado de limiar da excitação. O que é o limiar da excitação? É uma intensidade mínima de estímulo capaz de excitar a membrana do neurônio. Se esse estímulo for menor que o limiar da excitação, nós chamamos de nada, porque não chega a estimular o neurônio. E se esse estímulo for igual ou superior ao limiar de excitação, então nós chamamos de tudo, e esse neurônio vai passar pelos impulsos nervosos. Bom, pessoal, a geração e a propagação do impulso nervoso envolve alguns fenômenos. Quais são esses fenômenos? É a polarização, potencial de repouso, despolarização, potencial de ação, repolarização, hiperpolarização e o impulso nervoso, que pode chegar a menos 70 milivolts. Bom, pessoal, então, do meio externo e do meio externo e do meio interno, é necessário que haja um controle. Então, o que acontece? Existe uma alta concentração de íons de potássio no interior da célula.
Esses íons, eles se difundem para o lado de fora, tornando a membrana eletronegativa no seu interior e eletropositiva no seu exterior. Ela está eletronegativa no seu interior, como vocês podem ver, porque existem muitas proteínas negativas. Então, no interior do neurônio, durante o seu potencial de repouso, no interior, ele está negativo, está com uma carga elétrica negativa. E do lado externo, ele está com a carga elétrica positiva. Aí, o que pode acontecer? Graças, né, à bomba de sódio e potássio, que acontece esse potencial de repouso. Se vocês lembram da bomba de sódio e potássio, que nós aprendemos durante o transporte ativo de substâncias na membrana plasmática, nós aprendemos que, com gasto de energia, as moléculas de potássio entram na célula e, sem gasto de energia, as moléculas de sódio saem. Então, é isso que nós chamamos de bomba de sódio e potássio. Durante a despolarização ou potencial de ação, o que vai acontecer? Vão se abrir os canais de sódio, abrem, né, os canais de sódio, devido a esses estímulos excitatórios, que superam, né, o limiar de excitação, e que faz com que esses canais de sódio se abram. E o sódio, ele tende a entrar dentro da célula com uma grande quantidade de sódio entrando dentro da célula com carga elétrica positiva. O que vai acontecer? Esse neurônio, ele passa a ficar positivo internamente e ele passa a ficar negativo do lado externo. Então, isso o que nós chamamos, né, que é durante a passagem do impulso nervoso, isso é o que nós chamamos de despolarização ou potencial de ação e potencial de ação no neurônio. Então, quando o impulso elétrico passa, os canais de sódio se abrem, o sódio entra dentro da célula, onde era a carga elétrica negativa passa a ficar com a carga elétrica positiva, e o lado externo da membrana passa a ficar com a carga elétrica negativa. Esse é o potencial de ação. Mudou-se as cargas elétricas no interior e no exterior da membrana. E o que é a repolarização? A despolarização de uma área restrita da membrana do neurônio dura um período muito curto. Logo após ocorrer esse processo, esses canais de sódio, né, da abertura de sódio, eles vão se fechar e vão se restabelecer a polarização através da bomba de sódio e potássio. Então, o que acontece? O sódio, ele não vai mais poder entrar na célula, né? Porque esses canais vão estar fechados e abre-se os canais de potássio. Volta a acontecer a bomba de sódio e potássio, ou seja, o potássio entra e o sódio sai. Devido à alta concentração de potássio no interior da célula, esses íons se difundem, né, para o lado de fora, tornando a membrana novamente eletronegativa. Então, o que acontece? Mesmo esse potássio tendo entrado, ele acaba saindo. E o que vai prevalecer, né, dentro da célula são essas proteínas com carga elétrica negativa. Então, a célula volta a ficar internamente com carga negativa. Bom, esse processo é chamado de repolarização, pela qual se restabelece a polaridade normal da membrana. Bom, condutibilidade e impulsos nervosos. Bom, a condutibilidade e o impulso nervoso. A condutibilidade é a propriedade da membrana de propagar a despolarização. Bom, então essa despolarização dessa pequena área restrita ao local do estímulo se mantém apenas por um período muito curto.
não vai demorar muito. Então, essa velocidade do impulso nervoso, né, a quantidade de sódio responsável pela formação do potencial de ação que entra na célula, é a mesma durante toda a propagação. E os potenciais de ação gerados por uma célula são iguais em intensidade e duração e não diminuem à medida que são conduzidos pelos axônios. Uma vez que a membrana do neurônio é excitável ao longo de toda a sua extensão, o potencial de ação se propaga sem decaimento. E o sentido do impulso é sempre do corpo celular, né? Sempre do corpo celular para o axônio. Extrato mielínico. Bom, esse extrato mielínico era chamado de bainha de mielina. Essa bainha de mielina, ela tem uma composição de lipídios. Ela funciona como uma espécie de isolante elétrico. Ela é formada por células, né? Ela é formada por neurilemas ou células de Shiva. Então, como vocês podem ver na imagem, cada pedaço do axônio que está coberto pela bainha de mielina, ou extrato mielínico, é chamado de células de Shiva. E entre uma neurilema e outra, existe um nódulo, existe um espaço, que é chamado de nódulos de Henver. Bom, pessoal, são os oligodendrócitos que produzem a bainha de mielina. E a bainha de mielina, a vantagem é que a condução desse impulso elétrico, ele é saltatório, porque a bainha de mielina, ela funciona como um isolante elétrico. Então, quando o impulso elétrico ele passa no axônio, ele tem uma função saltatória. Isso aumenta a velocidade do impulso elétrico. Bom, e o potencial de ação não diminui. Já a sinapse é um espaço que existe entre um neurônio e o outro. Então, entre um neurônio e o outro, eles não chegam a se comunicar. Existe um espaço mínimo entre um neurônio e o outro de nanômetros, por onde passam os neurotransmissores. Bom, então na comunicação entre esses dois neurônios, o impulso nervoso se propaga de axônio de um neurônio para os dendritos de outro. Então, o neurônio que está enviando os neurotransmissores são chamados de neurônio pré-sináptico e o que recebe de neurônio pós-sináptico. Entre eles existe essa fenda que pode chegar de 30 a 50 nanômetros. Ao atingir essas terminações do neurônio pré-sináptico, o impulso nervoso promove a liberação de neurotransmissores nessa fenda, que se ligam a receptores específicos. Então, enquanto o neurônio pré-sináptico libera esses neurotransmissores, o neurônio pós-sináptico ele possui receptores específicos que vão receber essas substâncias. Bom, na sinapse de um neurônio e uma fibra muscular, os neurotransmissores podem desencadear também uma contração muscular e naquela entre o neurônio e as células glandulares que determinam a liberação de alguma substância. Bom, os neurotransmissores são substâncias que ficam armazenadas nos botões sinápticos, né, nos botões terminais, em vesículas, chamadas de vesículas sinápticas. Quando um impulso nervoso atinge essas terminações do axônio, as vesículas sinápticas secretam esses neurotransmissores na fenda sináptica. Isso ocorre na presença de íons cálcio, que promovem a fusão das vesículas sinápticas com a membrana pré-sináptica. Bom, então esses neurônios se difundem à fenda e se ligam a esses receptores específicos, produzindo, numa fração de milissegundos, a alteração intensa e temporária indispensável para a despolarização que se propaga pela membrana pós-sináptica. Então, pessoal, olha só, quando esse neurotransmissor ele sai do neurônio pré-sináptico, ele atravessa a sinapse, ele é recebido pelos receptores do neurônio pós-sináptico, vai desencadear o quê?
o neurônio, então, está no estado de repouso. E ele está polarizado, lembra? Então, ele está negativo na parte interna e positivo na parte externa. À medida que esse impulso passa dentro do neurônio, vai ocorrer a despolarização. Então, a parte interna do neurônio vai ficar positiva e a parte externa negativa. Bom, então, na página 178, como somente as terminações do axônio liberam neurotransmissores, as sinapses, atua como uma válvula funcional, que permite a transmissão do impulso apenas em um único sentido. Lembra, é sempre do corpo celular para o axônio. Bom, e esses neurotransmissores, como eles atuam? Então, deem uma olhadinha na página 178. Vocês têm aí em azul dopamina, verde serotonina, rosa ocitocina, roxo noradrenalina, laranja adrenalina. Então, de acordo com essa imagem, nós podemos ver o seguinte, por exemplo, que quando a taxa de serotonina está baixa, isso pode levar a um quadro de ansiedade. Quando a quantidade de serotonina está alta, pode levar a um quadro de felicidade. Serotonina e dopamina baixas pode levar a um quadro de depressão. Amor, ocitocina, dopamina e serotonina em altas. E luta ou fuga, a noradrenalina e adrenalina em alta. Tipos de neurônios. Bom, existem 3 tipos de neurônios. Existem os neurônios efetores ou motores, existem os neurônios sensoriais ou sensitivos e os neurônios de associação. Então, os neurônios sensitivos ou sensoriais, eles têm a função de receber os estímulos do ambiente. Então, as nossas funções organolépticas, como visão, olfato, tato e o paladar, existem os órgãos que vão receber esses estímulos, como os olhos, o ouvido, a boca, e quem vai interpretar esses sentidos é o nosso sistema nervoso. Então, dos órgãos receptores até o sistema nervoso, quem passa informação são os nervos sensoriais. Já os nervos motores, eles fazem um trajeto contrário, porque passam do nosso sistema nervoso para os nossos músculos, por exemplo. Então, nós dizemos que os nervos motores são os de saída e os nervos sensoriais são os de entrada. Já os nervos de associação fazem a associação entre esses nervos sensoriais e os nervos motores. Bom, pessoal, eu vou pedir para vocês fazerem os exercícios do caderno do aluno, a página 275, e a página 276, dos exercícios do 1 ao 5. Pessoal, muito obrigada e até a nossa próxima aula.